radicais nos planetas siderais, ao calor abrasador do vizinho mais próximo da Terra, o clima radical é comum no sistema solar. Também enfrentamos extremos aqui na Terra, mas nada comparado às mais repentinas, torrenciais, poeirentas e brutais tempestades extraterrestres. O clima no espaço. Na Terra, o Sol dita o nosso clima. E às vezes o faz de forma violenta. Quando frio e calor colidem na atmosfera, cuidado. Isso se aplica ao clima local e ao global. Mas as tempestades em outros planetas são mais intensas, severas e estranhas que suas similares na Terra. Por que disso? Devido ao Sol? Se não for isso, o que mais alimenta sua fúria? As leis básicas da natureza, as regras do jogo, são basicamente as mesmas em todo o sistema solar. Mas cada planeta disputa o jogo de modo próprio. Neste momento, em Marte, o planeta inteiro está sendo coberto pela poeira. Essa tempestade global de poeira impede que 99% dos raios solares cheguem à superfície do planeta. Na verdade, é um sistema de tempestades menores, porém intensas, que levantam a poeira na atmosfera. Após seu início, o céu marciano leva meses para voltar a clarear. De certa forma, Marte possui o clima mais surpreendente do sistema solar. É raro haver um evento climático que possa afetar todo o planeta. Mas se as regras básicas sobre quente e frio são as mesmas em Marte, por que o clima é tão diferente da Terra? Para começar, Marte tem metade do tamanho da Terra. E como fica 50% a mais distante do Sol, então é muito mais frio. A temperatura média em Marte é 62 graus Celsius negativos, ou seja, é quase 54 graus mais frio que a Terra, e sua atmosfera é extremamente rarefeita e composta principalmente de dióxido de carbono. Mas talvez a diferença mais importante seja essa. Marte é um enorme deserto. Como seria a Terra sem água? Bom, haveria muita poeira. Não há água líquida na superfície de Marte e há muito pouca água na atmosfera. Não há como conter a poeira. Na Terra, as tempestades de areia são localizadas e passageiras. A razão para essa diferença em escala é que as tempestades geram seu próprio clima em Marte, enquanto na Terra elas acabam dependendo do clima ao redor dela. Em outras palavras, na Terra, o sistema climático global gera tempestades de areia. Em Marte, as tempestades geram um sistema climático global. Há muito, os astrônomos observaram as grandes tempestades de areia em Marte através dos telescópios na Terra. Mas antes, não podiam ver o que as causava. Isso exigia uma viagem até Marte. Em 2003, a NASA pousou 2 veículos, chamados Spirit e Opportunity, na superfície marciana. Sua missão? Aprender mais sobre a geologia do planeta vermelho. Os engenheiros da NASA sempre presumiram que, à medida que os 2 veículos percorressem a superfície marciana, a poeira se acumularia nos seus painéis solares. Se caísse muita poeira da atmosfera, ela cobriria os painéis e logo o Sol não chegaria à sílica. Achamos que isso aniquilaria os veículos Spirit e Opportunity. Só que isso nunca aconteceu. Os veículos não pararam como era esperado. Conforme a poeira se acumulava nos painéis, de algum modo, algo a removia. Mas como isso era possível? Os engenheiros da NASA permaneceram perplexos até os próprios veículos revelarem o culpado.
os redemoinhos marcianos. Foram os redemoinhos que salvaram essa situação. Eles chegaram e limparam os painéis solares bem na hora em que esperávamos começar a ter problemas. Há belas fotos que mostram os redemoinhos cruzando a atmosfera marciana, soldados espectrais deslocando-se à distância. Na verdade, o redemoinho é uma convecção, ou forma extrema de ar quente ascendente. O ar quente quer subir e faz isso como a água ao descer pelo bueiro. Esse ar sobe para as partes mais frias da atmosfera. Sempre que o ar mais quente, que é menos denso, sobe através do ar mais frio, que é mais denso, ele rodopia à medida que sobe. A convecção pode ser muito possante, forte o suficiente para erguer objetos. Na Terra, ele suspende a umidade, e é assim que as tempestades se formam. Mas em Marte não há umidade, então ele levanta poeira seca e escura, gerando enormes tempestades de areia. Uma vez no ar, as nuvens de poeira marciana absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera. Isso aumenta a convecção, erguendo ainda mais poeira. Isso gera mais ventos que levantam mais poeira que pode se espalhar por centenas de quilômetros ou até mesmo, em alguns casos, envolver todo o planeta. Como a atmosfera marciana é muito rarefeita, não demora muito para que o ciclo entre em ação. Tem muita diferença entre a temperatura da superfície e a do ar, por isso a convecção é muito mais vigorosa. Em geral, a Terra não apresenta as temperaturas extremas de Marte. Mas às vezes, aqui e ali, nos desertos da Terra, a convecção pode se assemelhar muito à marciana, originando também redemoinhos. Já na Universidade Estadual do Arizona, Lynn Nicraes faz redemoinhos artificiais em laboratório para estudá-los melhor. Ele usa um gerador de vórtices e substitui o gelo seco mais leve por poeira. O que ele cria não é uma réplica exata de como os verdadeiros redemoinhos se formam, mas permite que vejamos como poeira e detritos são captados. Os redemoinhos naturais se formam de baixo para cima, já os tornados se formam de cima para baixo. Então o mecanismo é ativado gerando o fluxo de ar, e à medida que esse fluxo dos ventiladores gira para o solo, forma-se um vórtice. Em outras palavras, o gerador de vórtice, basicamente um aspirador enorme, imita a ação giratória da convecção. Repare que há uma base mais branca de onde as partículas maiores do gelo seco estão sendo sugadas. O vórtice se comprime e se expande mais acima. O centro do núcleo é onde ocorre a maior parte da suspensão. Os redemoinhos marcianos têm sido úteis, mantendo os veículos limpos, mas não estariam afetando o resto do planeta? Alguns cientistas acham que eles são tantos, simultaneamente, e erguem tanta poeira na atmosfera, que juntos desencadeiam essas tempestades de areia bem maiores. Eles geram padrões de vento. Numa área tem ar quente, em outra ar frio, e o ar começa a rodopiar. Logo, a poeira é lançada sobre todo o planeta. Há dados que indicam que talvez ocorram mais de 100 redemoinhos diários por quilômetro quadrado em certas épocas do verão. O alcance dos redemoinhos pode variar de algumas centenas de metros até 10 mil metros de altura. Há redemoinhos imensos que jamais veríamos na Terra. Os grandes redemoinhos que ocorrem em Marte lembram os tornados aqui da Terra, que chegam a atingir quase 10 quilômetros. Eles são, de fato, sistemas monstruosos. Os redemoinhos da Terra não têm força para produzir esse tipo de caos aqui. Sorte nossa. Mas o que aconteceria com a Terra se uma gigantesca tempestade de areia, no estilo marciano, nos afetasse? Se houvesse tempestades de areia na Terra, do porte das que há em Marte, a cidade seria envolvida por uma névoa alaranjada. A qualidade do ar é prejudicada durante a tempestade. A poeira bloqueia o sol, interrompendo a fotossíntese. Sem as plantas, não há comida. E a temperatura cai. Há 65 milhões de anos, um asteroide pode ter atingido a Terra, gerando essas mesmas condições e aniquilando os dinossauros.
Elas não vão ocorrer na Terra porque a chuva e a umidade se condensam sobre as telas de poeira, removendo-as da atmosfera. E é muito difícil que haja algo assim, dadas as condições climáticas da Terra. Prever o tempo em Marte talvez venha a ser tão importante quanto prever o tempo na Terra, se quisermos enviar uma missão tripulada para lá. O termo meio ambiente não mais se aplica somente ao prado vizinho ou ao riacho no extremo da cidade. Compreende todo o sistema solar. Este é o nosso meio ambiente agora. A energia solar banha todos os planetas. Na Terra, ela gera furacões. Em Marte, tempestades de areia de amplo alcance. Mas quase sem dispor de energia solar, o distante Netuno produz ventos violentos e possantes. De onde eles vêm e até que ponto são maléficos? Se os ventos de Netuno chegassem à Terra, essas tempestades extraterrestres nos aniquilariam literalmente. A órbita de Netuno situa-se a quase 5 bilhões de quilômetros do Sol, no extremo afastado do Sistema Solar. Pouco sabemos sobre esse grande planeta azul. As fortes correntes de ar de Netuno chegam a 2.400 km por hora em sua atmosfera superior. Mas como? O Sol controla o clima na Terra e em Marte. Porém, ele mal chega aqui. A falta de luz solar significa temperaturas gélidas, uma média de 235 graus Celsius negativos. Se não há sol, nem calor, de onde vêm esses ventos incríveis? Um dos enigmas interessantes é que, conforme nos afastamos no sistema solar, aumenta a distância do Sol, mas os ventos não diminuem, continuam muito fortes. A energia dos ventos de Netuno tem uma origem, e os cientistas trabalham para entendê-la. A energia de Netuno, com certeza, não é alimentada pela radiação solar. Na verdade, a energia oriunda do planeta, detectada como calor por infravermelho, tem 2,5 vezes a energia do Sol. Então o planeta está gerando seu próprio calor, não do núcleo, que é composto de rocha e gelo. Mas em volta desse centro gelado, há um manto de amônia, metano e água comprimidos por uma pressão enorme que gera toneladas de calor. Embora Netuno seja frígido por fora, por dentro ele emite muito calor. Esse calor talvez ajude a provocar os ventos de Netuno. Ainda assim, eles são fortes demais para virem apenas do manto. Há outra causa para sua velocidade. A Terra também tem um centro quente e está bem mais perto do Sol. Então, por que não temos ventos como Netuno? Para começar, os nossos oceanos acumulam e liberam energia, e isso ajuda a gerar o nosso clima. Aumenta a energia em alguns locais e a retira em outros num sistema complicado. Esse sistema complicado produz muito vento. Mas onde ocorrem os ventos mais velozes da Terra? Surpreendentemente, não é sobre o oceano. Eles sopram sobre o topo de uma montanha de tamanho modesto. O Monte Washington, em New Hampshire. Os ventos mais fortes já observados por seres humanos sopraram aqui no Monte Washington, 371 km por hora, em 12 de abril de 1934. O Observatório do Monte Washington, uma instituição científica privada e sem fins lucrativos, é responsável por monitorar o clima no alto da montanha de 1916 metros. Esta estação meteorológica remota, acessível apenas por veículos para neve no inverno,
mantém registros diários há 76 anos. Com certeza é um dos locais mais extremos do planeta. No inverno há ventos quase diários que ultrapassam 160 km por hora. Não tão extremos quanto os de Netuno, mas são fortes. Por que essa montanha, que tem 1/5 do tamanho do Everest, produz rajadas tão violentas? Estamos no local para onde convergem ventos de várias direções, oriundos do vale do rio Ohio, do vale do rio St. Lawrence e da costa leste. Todos convergem para esta área, do topo do Monte Washington.